Olá pessoal, meu nome é Lucas Almeida, eu sou aluno do curso de Letras, Inglês-Português, do Centro Universitário Uninter e hoje eu vim trazer aqui algumas questões para reflexão. Então hoje eu vim trazer para vocês uma análise sobre o filme A Máscara em que Você Vive, da diretora Jennifer Sibyl Nielsen, que aborda questões intrínsecas à nossa sociedade de hoje, como a cultura do estupro, que tomou cada vez mais conta do nosso imaginário popular, os atiradores em massa que se tornaram muito recorrentes nos últimos anos, o feminicídio que faz cada vez mais vítimas e a masculinidade frágil que está por trás disso tudo e de muito, muito mais. A diretora Jennifer Sibyl Nielsen, ela aponta a construção da masculinidade em garotos como o cerne da questão. Os nossos garotos, eles estão sendo ensinados desde criança que eles não podem chorar. Chorar os torna fracos e inferiores. E ao invés disso, eles são ensinados a guardar suas emoções e a escondê-las de todos. E quando as deixam sair, pior ocorre. Para vocês terem uma ideia, meninos de pelo menos 5 anos de idade já começam a ouvir aquela velha falácia de seus pais e familiares. Você é um homem ou um rato? Eu tenho certeza que se você é homem, você já ouviu isso alguma vez na sua vida. Logo, a criança aprende que ela não pode ser fraca, não pode demonstrar as suas fraquezas e sutilezas. Não, pelo contrário, ela deve mostrar ser forte e fazer questão de mostrar essa força o tempo todo. É nesse mesmo período que ensinamos aos meninos que eles não podem chorar, que eles já são homenzinhos o bastante para estar chorando, que chorar é coisa de criança ou de menina e que eles são homens e garotos, e que eles estão crescendo e que os homens de verdade não choram. E a questão é que todos os meninos querem se tornar homens de verdade, homens respeitáveis e imponentes. Só que ao repassar isso para os meninos, para as nossas crianças, nós não estamos os colocando no caminho do sucesso. Sim, o oposto. A gente está colocando eles no caminho do iminente fracasso pessoal. Uma outra coisa que é popularmente dita e que fere muito o desenvolvimento de jovens garotos é que eles não podem se comportar como uma menininha. Isso é algo extremamente problemático e suscita muitas questões que acarretam em problemas futuros terríveis para essas crianças. É a partir desse momento que eles são ensinados que mulheres são seres inferiores, por serem frágeis e por mostrarem uma fragilidade que eles não podem e que não devem demonstrar. A sociedade feminilizou os sentimentos, as emoções, o racional, as questões morais. É também nesse período que as crianças são bombardeadas com produtos feitos ou para meninas ou para meninos. Roupas para meninas e roupas para meninos. Cores específicas para meninas e para meninos. Garotos não podem usar a cor das garotas, ou brincar com os brinquedos das garotas, ou usar roupas feitas para as garotas. Então, mais uma vez, estamos ensinando que as garotas não são equivalentes a esses garotos e que eles devem se comportar diferente, sim, como um homem e não como uma garota. Em resumo, há 3 máximas que regem a masculinidade. A primeira delas é ser capaz fisicamente, ter força física, demonstrar essa força física a todo momento. A habilidade atlética rege a vida de muitos homens que acabam fazendo esportes como futebol, musculação e artes marciais, sempre a fim de se provar fisicamente capazes. A segunda delas é o sucesso econômico. O homem precisa trabalhar para manter a si mesmo e para prover para sua família. Mas não só isso, ele também deve comprar relógios caros, ter o carro do ano, ir a lugares caros, restaurantes caros, ir a shows caros. Tudo isso para se provar financeiramente, mesmo que no processo ele se endivide. A terceira delas é a conquista social. Afinal, o homem deve ser aceito por outros homens iguais ou superiores a ele, com maior poder aquisitivo ou com uma vida sexual mais ativa, ou ainda com maior capacidade física. Ou seja, os homens estão sempre se comparando entre si. E uma quarta, que se encaixa nessa terceira, seria a negação de tudo que é feminino. É muito comum vermos um garoto andando com seu pai, indo ao estádio de futebol, indo a bares e festas, mesmo sendo criança,
E isso é ok, isso tudo bem. Mas se um garoto for com a sua mãe a uma festa, a um bar ou a um salão de beleza, é um problema. O que se pensa deste garoto é que ele está sendo desmasculinizado. Como se a masculinidade dele, algo tão inerente, pudesse ser tão facilmente ferida dessa forma. Ser um garoto da mamãe é visto com maus olhos pela sociedade. Então o garoto, quando cresce, entende que a opinião da mãe não é válida, pois ela é inferior e submissa ao pai. E assim ele começa a tratar as mulheres da sua vida com o modelo de casal que ele teve em casa. Um modelo problemático que deve ser revisto. Então quando a criança cresce e se torna um adolescente, ele começa a consumir conteúdo pornográfico na internet. A primeira exposição ocorre por volta dos 14 anos em 80% dos estudantes testados na Polônia em 2009 por Alexandra Diana Duwilet e Peter Rimsky, e que 70% dos seus consumidores são jovens garotos de 14 a 34 anos. Estudos também mostram que a cultura do estupro é alimentada pela indústria pornográfica, com seus milhões de cliques em vídeos de estupro, estupro coletivo ou de sexo sem consentimento. O estupro em si não é uma prática sexual, uma prática violenta, uma violência, que consiste em violar o corpo de uma mulher. Uma em cada 5 mulheres será estuprada em algum ponto de sua vida, de acordo com a Organização Nacional de Violência Sexual dos Estados Unidos, em estudos de 2015. De acordo com esses estudos, 8 mulheres entre 10 conhecem os seus estupradores. A música atual também é parte do problema, já que temos homens tratando as mulheres de forma degradante em suas canções, usando um vocabulário chulo, de maneira sexual, maliciosa e, algumas vezes, violenta. O garoto, então, só se torna um reprodutor de tudo aquilo que ele consome e que o consome. A violência é tão presente em sua vida através de videogames, músicas, filmes, pornografia, situações cotidianas na rua e em casa, que ele começa a ter certeza de que a mulher é sim um ser inferior a ele, que não merece as mesmas oportunidades, que basicamente estão ali apenas para reproduzir. Outra situação latente na vida desses garotos é o bullying. O bullying, para o praticante, é uma equação simples. Ele começa a enxergar características no outro que reconhece em si mesmo e que detesta, que condena. Logo, ele começa a rechaçar o colega por aquilo que tem em si mesmo. Muitos praticantes do bullying agem contra minorias. Então, o garoto magro é afetado, o mais novo, ou o novato na turma, o mais gordo, ou que tem traços femininos, sendo ou não gay, ou o garoto da mamãe, com medo de que essa minoria exista e se fortaleça, pois ele mesmo, um dia, pode ter sido uma, se reconhece em alguma dessas características. O ódio na vítima pode se tornar tamanho que ele pode vir a cometer crimes hediondos como atiradores em massa fazem. Estudos da organização americana Everytown Research de 2019 indicam que 54% dos assassinos em massa exibiram perigosos sinais de perigo antes do evento, que 61% desses assassinatos ocorreram inteiramente dentro de casa, enquanto apenas 29% deles foram públicos. O bullying também é algo que ocorre em grupo para se provar, como também existem rituais de iniciação em faculdades, trotes e festas em que o intuito é a competição masculina. Além disso, o suicídio é a terceira maior causa de morte entre jovens garotos, e estudos feitos pela JAMA Network Open de 2019 apontam a ansiedade e a depressão como causas. Com todos esses fatos apresentados aqui e que o filme nos traz, podemos perceber que a educação de jovens garotos deve ser revista a partir da infância até alcançar a vida adulta. Precisamos ensinar às nossas crianças que chorar é preciso sim, é necessário e é natural, faz parte do crescimento pessoal de cada um. Que ser um homem não significa não sentir nada, ser um homem não significa não chorar.
que não significa esconder as emoções, que emoções não são exclusivas para garotas. Precisamos ensinar aos meninos que garotas não são inferiores, que nós somos muito mais parecidos com elas do que nós imaginamos, que não há limites para suas brincadeiras ou seus brinquedos, que não podemos nos limitar e não usar rosa, que nossas mães têm tanto valor quanto nossos pais, muitas vezes ainda mais do que eles. Nós temos que falar sobre sexo. Temos que ensiná-los que a pornografia é atuada, que o que vemos na internet não é verdade, que mulheres não foram feitas apenas para o prazer masculino ou para a reprodução. A educação deve mudar e estratégias de mudanças devem ser aplicadas, como simples grupos de discussão em escolas e instituições, além de abrir-se a conversa dentro de casa com seus familiares. São pequenos passos, mas aos poucos a mudança ocorre. Obrigado a todos que assistiram até aqui e espero que esse vídeo traga uma reflexão a vocês. Obrigado.